Fala rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, Vinicius aqui com vocês. Bom galera, falar um pouquinho aqui sobre esse pós-jogo ainda, de Clube do Remo 1, Aparecidense 0, né? Passado aí o jogo, a vitória do Leão Azul, bora comentar um pouco sobre isso, as reações dos torcedores nas redes sociais, né? Torcedor do Remo aí meio dividido, com a opinião de comemorar a vitória ou criticar, né, as escolhas do Rodrigo Santana. Eu também estou dividido nisso, não vou negar para vocês, porque a gente fica, né, feliz com a vitória, fica muito contente, mas a gente começa a pensar na sequência dessa Série C, porque ontem o Remo não jogou nada no primeiro tempo, né? Eu não sei se a Aparecidense cansou no segundo tempo ou se as mexidas do Rodrigo de fato melhoraram o time do Remo. Acho que foi um pouco dos dois, né? Porque se a gente parar para analisar, o Remo no segundo tempo foi muito melhor e muito superior do que a Aparecidense. Até com a entrada do Pedro Vitor, que é um atacante mais agudo, fez até um golaço, né? A entrada do próprio Rodrigo Alves, né? Que é outro que também precisa ter uma sequência nesse time. Eu não consigo entender algumas convicções do Rodrigo. Eu não consigo entender, sinceramente. O Rodrigo Santana ele começou muito bem no Remo, muito bem, com vitórias, jogando um bom futebol, né? O Remo jogou bem, até quando perdeu para o São Bernardo jogando em Belém. Mas depois, cara, ele começa a se perder em umas convicções que só tem na cabeça dele, cara. Só tem na cabeça dele. Impressionante. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. É muito importante para o crescimento do nosso canal, essa interatividade. Sempre comentando, compartilhando aqui os nossos vídeos. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado, Bet Nacional. Faça sua fezinha aí. Os campeonatos estaduais. Tem Copa do Brasil nessa semana, os jogos de volta, né? Tem também aí as Olimpíadas para você fazer sua fezinha e ganhar o dinheirinho extra aí. Então, primeiro comentário fixado, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Esse vídeo também é patrocinado pela K3 Play. Se você não foi na K3 Play ainda, entre em contato aí com a galera da K3 Play. O telefone tá na tela para você aí. Só você entrar em contato com eles, tá? K3 Play te dá aí diversas opções para você fechar aí o seu plano, né? Aí o seu pacote de TV, então entre em contato com a galera aí da K3 Play. Também a Ótica Bela Jô patrocina a gente aqui. Comprando seu óculos a partir de R$ 250, você ganha aí um desconto camarada. Lembrando que você ganha uma camisa personalizada do Clube do Remo comprando óculos aí no valor acima de R$ 250. E também o exame ser totalmente grátis se você comprar um óculos na Ótica Bela Jô. Então entre em contato aí com a galera da Ótica Bela Jô. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, é o seguinte, a gente está com as opiniões divididas, né? Porque a gente pensa em apoiar e também criticar ontem as escolhas do Rodrigo Santana, principalmente as convicções dele. E eu acompanhei muito isso nas redes sociais, muita gente apoiando e muita gente também criticando. Tá errado você apoiar? Não, não tá errado. Tá errado você criticar? Também não tá errado. Porque a atuação do Remo ontem, principalmente no primeiro tempo, ela foi horrível. Horrível, horrível. Escolhas sem pé nem cabeça, como por exemplo o Kelvin de meia. Tanto é que o Kelvin nem jogou de meia, ficou um buracão no meio de campo. Vocês perceberam? Ele tentou colocar o 4-4-2. A primeira linha ali você percebia, né, os dois zagueiros, João Afonso e Lígia, o Diogo de lateral direito e o Sávio de lateral esquerdo. E aí o Bruno Silva jogando um pouco mais à frente dessa zaga ali, ao lado do Pavani. O Jadson caído um pouco mais pelo lado esquerdo e o Kelvin caindo pelo lado direito. Só que assim, o Kelvin ele é tão ruim. E eu pensava que taticamente ele poderia até ajudar, mas não, taticamente também é terrível. Que ele estava jogando de ponta. Ele cagou para a formação, ele cagou pro esquema tático, ele cagou para a marcação. E aí a equipe da Aparecidense ficou com um buracão no meio de campo e soube aproveitar isso. Graças a Deus não fizeram gol, não aproveitaram esse erro, esse vacilo em gols. E aí no segundo tempo ele conserta a merda que ele fez, né? Coloca o Pedro Vitor e o Remo melhora. Não é coincidência o Remo melhorar com o Pedro Vitor. É porque de fato o Pedro Vitor começou a fazer uma função que era para ele fazer, que era pro Kelvin ter feito. Entendeu?
E aí o Marco Antônio se machuca, né? Não se sabe a gravidade da lesão do Marco Antônio. E entra o Rodrigo, que deu um pouco mais de profundidade também nesse ataque do Remo. Mesmo o Rodrigo ontem ter tomado várias decisões erradas, mas eu acho que ele é um jogador que tem que ter uma continuidade. Rodrigo, você deu continuidade pro Cachoeira, que jogou terrivelmente os 2 jogos que atuou como titular. Você tá dando continuidade para esse Kelvin desde quando você chegou. Por que não dá continuidade pro Rodrigo? Que é um cara que tem muito mais qualidade que esses 2 que eu citei aqui o nome. Por que não entrar com o ataque que você terminou o jogo ontem? Ribamar, Pedro Vitor e Rodrigo Alves. Por que não entrar com esse ataque? Por que ficar mexendo no time, ficar com pardalzice todo o tempo? Porque já faz umas 3 rodadas que você tá com pardalzice, cara. Você tá inventando. Você tá implorando pra perder. Já faz umas 3 rodadas. Você implorou pra perder pro CSA. Você implorou pra perder pro Figueirense. E você tava implorando ontem pra perder pra Aparecidense em casa. Ainda bem que a gente venceu o CSA e a Aparecidense. Pelo placar mínimo, aos trancos e barrancos, nós vencemos. Isso é o que mais importa. A gente tá no G8 hoje, 22 pontos. Mas, Rodrigo, para pra pensar um pouco, cara. O jogo de sábado agora, o Remo tem que ganhar. Mas se você entrar com um time totalmente errado, como você entrou ontem, você vai perder lá de novo. Porque se a gente pegar um time com um pouco mais de qualidade, eles aproveitam. Ferroviária aproveitou, Figueirense aproveitou. Ontem a Aparecidense não aproveitou, mas é isso que eu tô falando pra vocês. Se a gente pegar um time que tem só um pouquinho mais de qualidade, eles aproveitam esses vacilos e esses erros do nosso time. E isso pode nos custar aí uma possível classificação. Porque se a gente ganhar no sábado agora, a equipe do Confiança, que tá desesperado também, eu vou até ver aqui o Confiança, mas eu acho que eles estão fora da zona de rebaixamento. Eu vou até ver aqui para poder confirmar para vocês referente a esse jogo aí do Confiança, né, com o clube do Remo. Porque é um jogo assim que vai ser mais nervoso do que esse. Porque o Confiança joga em casa, vai pra cima da gente. E a gente tem que ser um time inteligente. O Confiança é o 14º na Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Perdeu por 3-0 pro Atlético, perdeu pro Caxias, vem de 2 derrotas, né? E ganhou de 4-1 do Confiança, jogando lá na casa dele. Essas 2 derrotas foram fora de casa. Só que o Confiança tem um empate com a Ferroviária, né? O Confiança ali venceu o Ipiranga, jogando em casa, né? Perdeu pro CSA em casa, perdeu pro Figueirense. Então, não é um time que é impossível de se vencer jogando lá. E o Remo tem um bom retrospecto lá. Só que isso tudo cai em terra se você colocar esse time que você colocou hoje. E eu espero que você não faça isso no sábado. Os pontos positivos. Pedro Vitor jogou muito bem ontem, né? Mostrou que é titular. E gente, para com esse papo de que Pedro Vitor é jogador de segundo tempo, gente. Ele entrou contra o Figueirense, não mudou nada porque o time estava todo errado. Pedro Vitor é jogador para ser titular desse time do Remo, para jogar pelo menos uns 70 minutos. Não sei se ele aguenta, a galera tá meio na dúvida aí, porque ontem ele tava manquitolando, né? Parecia que ele tava mesmo manquitolando. E parece que ele não tá ainda na condição perfeita física dele. Mas o Pedro Vitor, com condições de jogo, ele é titular do Remo. Então, não vem, para com esse papo de que jogador de segundo tempo tem que entrar no segundo tempo. Não, o Pedro Vitor tem que entrar jogando. Rodrigo Alves tem que entrar jogando. Sabe? Esse tal de João Afonso, que é outra situação também, não pode ser titular no Remo, cara. O João Afonso não pode ser o zagueiro titular, ele é perdido, jogando perdido na zaga. Qual a dificuldade de botar um Rafael Castro ali? Qual a dificuldade? Então, Pedro Vitor, ponto positivo. Eu acho que assim, não comprometeu, mas também não jogou bem. O Ribamar ontem não jogou bem, só vive impedido, né? E isso é um problema porque o Ribamar tá suspenso no próximo jogo. Diogo tá suspenso no próximo jogo. Rodrigo Santana tá suspenso no próximo jogo. E o Curuá, que foi expulso ontem, também tá suspenso no próximo jogo. Desses jogadores aí, na minha opinião, o único que vai fazer muita, mas muita falta é o Diogo. Porque o Diogo é o nosso lateral titular, um cara consistente, é um cara que joga ali, né? E não compromete, e às vezes até ajuda a gente lá na frente. Mas vai entrar o Vidal, né, gente? Vai entrar o Vidal.
Que eu fico com um calafrio só de pensar no Vidal jogando na lateral direita do Remo. Mas só tem ele, né? Essa diretoria aí também conseguiu manter esse cara até a reta final da Série C. A gente vai ter que jogar com ele. Então, Rodrigo, coloca a mão na consciência. Pensa, faz o simples. O pianista tem que tocar piano. O saxofonista tem que tocar saxofone. O pianista não toca saxofone. E o saxofonista não toca piano. O pianista não toca saxofone. E o saxofonista não toca piano. Então, cara, coloca os caras nas suas posições. Coloca os caras aonde eles jogam. Para de ficar inventando. Para de querer ser o pai da invenção. Para de querer ser pardal. Faz o simples. Nós estamos a 3 jogos de se classificar. Ou de ser eliminado. Eu acho que agora ficou 50-50%. Porque o jogo do Confiança vai definir muita coisa. O Remo pode até empatar o jogo contra o Confiança, gente. Desde que vença os 2 próximos jogos que vai ter. Senão não adianta nada empatar a Confiança lá. Por isso que eu tô falando que uma vitória lá encaminha muito as situações do Remo. Deixa o Remo numa condição muito privilegiada na competição. Porque independente do resultado entre Londrina e Figueirense, o Remo vai ficar numa situação tranquila se vencer a equipe do Confiança. E sem contar a torcida, né? A torcida do Remo vai comprar todos os ingressos disponíveis aí para acompanhar esse último jogo, o jogo decisivo, jogando em Belém. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.